Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Nós voltamos com Além da Notícia e hoje um tema também muito atual, tem gerado muito debate e que entendo ser também muito saudável esse debate que tem gerado, é a reformulação no ensino médio. A introdução que faço é a seguinte: com cerca de 10 milhões de matrículas, o ensino médio é o principal gargalo do sistema educacional brasileiro. Há tempos constata-se que o ensino médio não vem preparando os estudantes nem para o mercado de trabalho, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e nem para o ingresso na educação superior. A baixa atratividade dos currículos, em sua maioria generalista e distantes da realidade social, econômica e cultural dos jovens alunos, aliada à baixa qualidade do ensino, são apontadas como as principais causas para que o ensino médio apresente altas taxas de evasão e de retenção e resultados de aprendizagem bastante preocupantes nas avaliações nacionais. Você que tem um filho ou você que passou pelo ensino médio brasileiro é a melhor pessoa a avaliar a qualidade do ensino médio. Há muito que já se constata, isso é unanimidade, o ensino médio precisa ser reformulado. Mas a questão é como, de que forma, o que fazer, é o que vamos tratar hoje. E eu tenho o prazer de receber aqui em nosso programa o secretário de Educação do Distrito Federal, professor Júlio Gregório Filho. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. É muito importante essa oportunidade que a gente possa discutir, debater, verificar as possibilidades que nós temos para o ensino médio, que você resumiu muito bem os problemas que temos tido e não são novos, né? Eles se arrastam há muito tempo e, infelizmente, não temos conseguido uma solução que atenda às necessidades dos estudantes e da própria nação, né? Na formação profissional dos nossos jovens, né? Na seleção de jovens que vão prosseguir estudos nas faculdades, mas isso representa apenas 18% dos estudantes do ensino médio. Então é muito importante, porque quando nós conversamos com os jornalistas, com professores, debates, né, dessa natureza, regra geral, as pessoas que estão conversando têm como foco a ida dos seus filhos à universidade. Mas isso representa 18%. Nós temos que pensar, são os 82% que precisam ter um direcionamento na sua vida profissional, né, precisam decidir a sua vida. Desse montante também, apenas 8% dos alunos recebem uma educação profissional, o que também é preocupante. E como os cursos de educação profissional no Brasil hoje são, regra geral, em tempo integral, com prova de seleção para a entrada, essas escolas oferecem, realmente são escolas que dão muita oportunidade para os alunos e, contraditoriamente, até os 8% que fazem, eles acabam indo para a universidade. Então, todo aquele investimento que o próprio Estado fez no sentido de formar um profissional de nível médio, né, com um mercado de trabalho que necessita, eles acabam se voltando, indo para a universidade. Não que eles perderão os conhecimentos que tiveram, absolutamente, eles terão incorporado tudo isso. Mas, em termos de investimento do Estado, que pretende um profissional de nível médio, acaba que essa política não surte os efeitos desejados. Bom, e aí a gente tem o reflexo, a gente tem o resultado, que é sempre aquela crítica de que o grave problema do país, do nosso país, é a educação. Isto é, não se consegue formar bem o profissional, não se consegue formar bem o cidadão, e não se consegue ter um cidadão com uma formação adequada para produzir para a nação. É essa a constatação? Isso é o que nós verificamos, né? É claro que o ensino médio antecede o ensino médio, o ensino fundamental, né? A fase de alfabetização que o Brasil tem caminhado, tem evoluído, menos do que desejávamos, mas tem evoluído. E o ensino fundamental, anos finais, né? Que para as pessoas anteriores era o ginásio ou o ensino do sexto ao nono ano, também precisa de reformulação. Mas é o ensino médio, onde nós temos já o jovem de 15 a 17 anos que deveria estar na escola, que já começa a ganhar uma autonomia, começa a decidir sobre o seu destino, porque a criança, o pai leva à escola, põe e mantém. Com 15 anos, as famílias já têm mais dificuldade. Os meninos acabam abandonando por quê? Eles são obrigados a fazer 13 matérias obrigatórias,
com 2 aulinhas de cada uma, tirando português e matemática, ou seja, eles tocam a superfície de cada uma e o que se discute é a possibilidade de dar ao estudante protagonismo na sua vida. Então, por exemplo, se ele quer seguir um curso de humanidades, que ele possa ter, cursar componentes com mais profundidade nessa área de aptidão dele. Se ele quer fazer engenharia, se ele quiser fazer engenharia, ele não quiser fazer engenharia, não quiser fazer matemática, me desculpe, ele não vai fazer engenharia porque ele vai precisar de matemática. Mesmo que ele passe na prova de seleção, no vestibular, depois ele não vai seguir o curso. Registre-se que o maior índice de abandonos de curso de nível superior dos nossos alunos é na área de exatas, exatamente porque os alunos não conseguem acompanhar o curso de nível superior. Então, não adiantou passar no vestibular. Se ele quer fazer um curso na área de medicina, na área de biológicas, ele tem que fazer química e biologia, não tem como. Agora, essa dificuldade é constatada só em nosso país, a dificuldade com exatas, porque de 10 pessoas com quem conversamos, 7 ou 8 teve dificuldades em exatas. Não, ela não é só do nosso país, ela é genérica, né, no mundo todo, só que o desenho curricular proposto pelos demais países permite que o aluno, por exemplo, estude matemática, física ou química, se dedicando com mais tempo. Aqui todas as nossas matérias têm 2 aulas por semana, né? Então são 13 matérias, as pessoas não têm foco. Então você precisa, por exemplo, eu sou professor de química, então vou até falar de química para não ferir suscetibilidades. Há coisas que eu abordo na aula de química e fui professor durante 34 anos, né? Não foi um dia ou outro, não. Então eu peguei de várias gerações e acompanhei as mudanças que o nosso ensino médio foi sofrendo, principalmente as mudanças dos estudantes, as expectativas dos estudantes. Então, há matérias que eu passava a ensinar, o aluno pergunta, professor, por que está dando essa matéria? Porque cai no vestibular, ou porque cai no Enem. Porque se ele vai ser jornalista, se ele vai ser da área de direito, ele nunca mais não precisa estudar. Por que você precisa saber que a oxidação de alcano, alceno, reações de obtenção de ácido sulfúrico, assim, não há necessidade disso. E com os instrumentos que nós temos hoje de internet, se você quiser saber qual é um processo de obtenção do ácido sulfúrico, senta ali no Google, na hora você tem a informação. Então, é isso que nós temos que ver. Agora, quem quer fazer a área de química, que possa fazer com 5 aulas por semana, com espaço para fazer um laboratório. Nossas escolas não têm laboratório. Nós vamos ter que equacionar esse tipo de coisa e até há determinados lugares que há dificuldade, você ter escolas vocacionais. O que significa isso? Escolas que, por terem laboratórios de ciências, elas acabem se especializando no atendimento a alunos que têm interesse em ciências. Escolas que você tem auditório, que você tem quadras, etc. Pode trabalhar a área de artes, pode ter uma maior concentração, os alunos que desejam a área de artes, ou área de esportes, ou área de humanidades. Quer dizer, são equacionamentos difíceis. O que nos apavora realmente é a gestão desse novo sistema. Porque a gestão do que nós temos aí é muito fácil, você matriculou o aluno e deixa a coisa rolar, no final do ano você vai saber quem passou, quem não passou, quem abandonou, você vai contabilizar o imenso número de reprovações, de abandonos e continua tudo do mesmo jeito. Isto é, como dissemos, que se faz necessária a reformulação, está todo mundo de acordo. Exatamente. Agora, a questão é como implementá-la. Exatamente, é como fazer a gestão. Sim. E, por exemplo, aqui em Brasília, como está combinado, todos os secretários de educação do Brasil se reúnem num conselho chamado CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação. E todos conversamos, nada será implantado sem que possamos conversar com os estudantes, com os professores e com os gestores. Porque em educação, se você não envolver todos os atores, você não consegue implementar. Não adianta querer implementar de cima para baixo. Vai ser dessa maneira porque não acontece. O professor entra em sala de aula e não faz o que tem que fazer e você não tem controle sobre isso. Então, tem que ser uma sensibilização, uma participação de todos. Todos estão trabalhando há muito tempo. E eu vou além, um assunto que pouco tem sido abordado. Essa arquitetura que nós temos na nossa escola, sobretudo no ensino médio, sem dúvida nenhuma, além de fazer com que os alunos fiquem mais agressivos, né, menos receptivos, porque nós estamos falando o que não é de interesse deles, está adoecendo os professores. É muito comum a gente ver a quantidade imensa de professores que estão adoecendo,
porque eles enfrentam uma batalha diária com o número de alunos, 6 aulas, uma atrás da outra, numa correria da nossa. Temos que repensar isso. Qual é a receita pronta? Não tem. Se eu tivesse, eu ia vendê-la até muito caro, porque seria uma solução para o sistema educacional brasileiro. Isso tem que ser construído com a participação de todos os atores. O que é saudável é que agora se está propondo fazer a reformulação e também o debate está aberto. Portanto, nós vamos ouvir o que as pessoas estão entendendo deste momento, porque sabemos que quem está nas salas de aulas e quem tem um filho, e vocês que são do mundo da educação, que conviveram por anos e que convivem por anos com o sistema, percebem as falhas todas. Mas as pessoas como percebem e agora com a chegada da proposta, o que estão pensando? Vamos ouvir. Tem pontos, tipo, que não ajuda nem o governo, nem o aluno, porque, cara, tipo assim, as escolas estão tendo aula, tipo, sábado, todo dia à tarde, e o governo vai, tipo, quer todos os dias até 3 horas da tarde, isso vai ser muito cansativo. E, tipo, não vai dar muito certo. Eu acho, no meu pensamento, acho que não vai dar muito certo. Acho que é muito bom que os alunos podem escolher o que querem, estudar assim, podem desenvolver o que querem, em vez de estudar o que não queriam. Por isso, podem proporcionar para mais isso. Eu acho que não é uma boa ideia, acho que menospreza muito certas matérias em função de outras e acho que muita gente não tem maturidade para escolher uma matéria ou humanas ou exatas, às vezes no início do ensino médio, só cria essa maturidade durante. O ensino médio precisa de uma reforma, mas não desse jeito. Não pode acabar com o curso a matéria de artes, de filosofia, sociologia, educação física. Eu acho que é essencial para a formação crítica das pessoas. É uma grande bobagem, até porque, tipo, várias pessoas que têm dúvida ainda sobre os cursos teriam que estar fazendo algo mais voltado a isso. E depois, se elas quisessem trocar, isso ficaria meio em dúvida. E também porque todos nós temos que ter uma base do ensino médio e do ensino fundamental. E isso é muito importante, não só para o nosso ensino e para a educação, mas também para a vida. Eu acho bom, né, que vai ter a opção de escolher as matérias. Isso é bom, porque você poder já escolher sua faculdade, porque não é justo alguém que quer ser médico ter que aprender filosofia, deixa eu ver, artes, essas coisas. Ou a mesma coisa de um advogado ter que aprender biologia, química, física. Então é só isso mesmo. Eu acho que isso desvaloriza certas matérias. Sim, a gente tirando sociologia, a gente excluindo as outras matérias, a gente deixa de fora muito conteúdo que a gente podia ter estudado. Por exemplo, história. Se a gente for colocar como uma opção, muita gente não vai escolher história para cursar, para estudar mesmo. E história é um dos conteúdos mais essenciais que a gente tem que fazer. Eu realmente não concordo, eu acho que isso vai tirar um pouco da inteligência dos alunos e vai fazer com que a gente regride muito o tempo. A gente percebeu, professor, que foram todos estudantes ouvidos. Eu, na minha percepção, vou deixar que o senhor fale, ainda está um debate muito raso, não há ali um devido conhecimento da proposta, mas vou deixar que o senhor comente também a sua observação naquelas falas todas. Olha, eu acho assim, e fiquei muito tocado com a participação e o debate. Primeiro, nós temos que esclarecer o que é que se pretende, o que é que se coloca na reforma. A primeira fala que toca a educação do ensino médio ofertada em tempo integral, realmente, no meu entendimento, ela veio gerar uma confusão em relação à proposta que está sendo feita. Uhum. Porque você tem 6 aulas por dia hoje. Se for estender para ter mais 4 aulas por dia, da mesma maneira que são dadas as 6 aulas, não adiantou nada. A menina tem completa razão. Aí é uma coisa completamente errada. É por isso que eu digo que você tem que alterar a arquitetura da oferta do ensino médio. Absolutamente nenhum componente curricular está sendo excluído. Ninguém está advogando tirar filosofia, sociologia, educação física história. Ou artes. Absolutamente. O que se pretende é qualificar a oferta. Porque com 2 aulinhas por semana ou 1 aula por semana, igual acontece em muitas escolas, de qualquer componente, seja filosofia, história, geografia, espanhol chega a ter uma aula quinzenal.
ninguém aprende. Me diga se você consegue aprender espanhol com uma aula quinzenal. Você tem aula de espanhol nessa quarta, na quarta que vem já naturalmente não terá. Se na outra quarta for feriado, você não terá. Na outra quarta você não terá porque não teria. Se você faltar na outra quarta, acabou o semestre. Uma ao mês. Não, muito menos do que isso. Então, ocorrer. o que é que se pretende? Você tem a Base Nacional Comum. Na Base Nacional Comum, todos os alunos farão contato com todas as matérias, filosofia, sociologia, história, geografia, educação artística, física, química, biologia, português, matemática, inglês, espanhol. Veja que eu fiquei até cansado de falar tanta matéria que tem que fazer. Feito esse contato, por exemplo, química. O aluno vai ter metade do curso, ele vai saber o que a química dá, o que ela aborda, para ele saber, e eles sabem, quem estava falando ali sabe, se vai ou não vai gostar de química. Agora, fazer a opção, antecipa a opção. Você não está antecipando a opção, porque tem tanta gente que muda de curso no nível superior, quer dizer, quando que ele vai fazer a opção? Então, é importante que a Base Nacional Comum vai dar ao aluno uma noção e um conhecimento de todos os componentes curriculares e, a partir daí, se ele quiser, ele poderá fazer uma trilha para humanidades, para exatas, para biológicas ou uma trilha de formação profissional. Porque a educação profissional hoje, por que é um problema? Ela não é integrada ao ensino médio, ela é empilhada. Então, você pega uma escola de formação profissional hoje, em tempo integral, o aluno faz, acredite, 22 matérias por ano. Primeiro ano ele tem que fazer 22 matérias, segundo ano 22 matérias, terceiro ano dá uma aliviada, ele faz 15. Dá para perceber que vai tocar na superfície de todas. Como é que você estuda 22 matérias por ano? Nós vamos continuar daqui a pouquinho esse bate-papo e já o secretário continua conosco. No próximo bloco se une a nós também o professor Remy Castione, que é especialista em educação, e a gente volta em poucos minutos. Até já.